Você já parou para pensar que existe um Brasil que não aparece nos mapas oficiais? Um Brasil que pulsa em cada beco, entre o concreto e a poeira? Um país que o Estado parece ter esquecido, mas que o seu povo, com uma força incrível, nunca deixou de fazer viver. Esse é o Brasil invisível e é sobre ele que a gente vai conversar hoje. A vida nas favelas, a gente sabe, é dura, mas é real. É ali, exatamente onde o asfalto termina e a cidade formal vira as costas, que começa o verdadeiro coração do Brasil. E para a gente entender essa história, essa força, a gente precisa voltar no tempo. Vamos juntos nessa viagem? Nossa primeira parada é o final do século XIX. Imagina a cena. Soldados que lutaram na Guerra de Canudos, lá no sertão da Bahia, retornam ao Rio de Janeiro. Eles venceram a guerra, mas voltaram sem salário, sem casa, sem ter para onde ir, cheios de promessas vazias e sem um pingo de esperança no bolso. O que eles fizeram? Ocuparam o Morro da Providência, ali pertinho do Porto do Rio. Lá, eles construíram seus primeiros barracos, feitos de madeira, de lata, do que encontravam pela frente, e batizaram aquele lugar de favela. Por quê? Esse nome é uma homenagem a uma planta cheia de espinhos que cobria os morros de Canudos, um lugar que marcou a vida deles para sempre. E foi assim que, em 1897, nasceu a primeira favela do Brasil, um abrigo que era para ser provisório, mas que, com o tempo, se transformou em morada permanente para milhares de pessoas. Com o passar dos anos, não eram mais só os soldados. Chegaram pessoas que tinham sido escravizadas e que, após a abolição, foram deixadas à própria sorte, sem nenhuma política de integração. Chegaram retirantes nordestinos, fugindo da seca e da miséria, buscando uma oportunidade na cidade grande. Chegaram operários sem teto, trabalhadores que construíam a cidade moderna, mas não tinham onde morar nela. Era gente que o tal progresso empurrava para as margens, para fora da vista, e enquanto o Estado se ausentava, a favela se organizava. Pensa bem, não tinha saneamento básico, não tinha escola, não tinha posto de saúde, a ajuda do governo não chegava, mas o que não faltava era solidariedade. Um vizinho ajudava o outro. Uma laje era construída em mutirão, a comida era dividida. Era a comunidade cuidando da própria comunidade. O Morro da Providência, aquela primeira favela, virou um símbolo. E esse símbolo virou um modelo. Outras comunidades começaram a nascer, se espalhando pelas encostas dos morros do Rio de Janeiro e, depois, por todo o Brasil. Na completa ausência de políticas públicas, o improviso se tornou uma virtude. A gambiarra virou engenharia. A necessidade virou arte. E foi nesse improviso, nessa garra, que o povo construiu o que governo nenhum nunca conseguiu entregar de verdade: um senso de comunidade, dignidade e, acima de tudo, esperança. A história das favelas não é uma história de carência, é uma história de potência. É a prova de que, mesmo quando tudo parece conspirar contra a força do coletivo, é capaz de construir um lar, uma cultura, uma identidade. A gente precisa entender que a favela não é o problema. A favela é a solução que o povo encontrou para um problema muito maior. A desigualdade e o abandono é a expressão mais viva da resiliência do povo brasileiro. E essa história, que começou lá no Morro da Providência, continua sendo escrita todos os dias, em cada canto do país. É uma história de luta, de criatividade e de uma teimosia em existir e ser feliz. É por isso que olhar para as favelas é olhar para a alma do Brasil. É encontrar uma riqueza cultural, uma inteligência coletiva e uma capacidade de superação que inspira. É ver a vida pulsando com uma força que nenhuma dificuldade consegue apagar.
Imagine o Rio de Janeiro nos anos 30. A cidade se modernizava. Os arranha-céus começavam a desenhar o horizonte e os bondes cortavam as ruas. Mas nos morros, numa geografia de resistência, uma revolução silenciosa e musical começava a tomar forma. Do alto das favelas da Mangueira, do Estácio, do Salgueiro, uma nova voz surgia, uma batida que o Brasil inteiro, mesmo que tentasse ignorar, acabaria por ouvir e se apaixonar. Nascia o samba urbano carioca. Essa música não era apenas uma sequência de notas e acordes, era a crônica cantada de um povo, o grito dos excluídos que, sem espaço na sociedade formal, encontraram na arte uma maneira de existir, de contar suas histórias e de afirmar sua identidade. Era a voz dos trabalhadores que desciam o morro de madrugada e subiam ao anoitecer, trazendo no corpo o cansaço do dia e na alma a vontade de transformar a dureza da vida em poesia. Nesse cenário de efervescência cultural, surgiram verdadeiros poetas do povo, nomes que se tornariam lendas. Pense em Angenor de Oliveira, o nosso eterno Cartola, com sua elegância e melancolia refinada. Ele pintava com palavras e melodias as paisagens do morro e os sentimentos mais profundos da alma humana. Suas canções, como as rosas não falam, transcendiam a favela e tocavam o coração de todo o país. Ao lado dele, Nelson Cavaquinho, com seu violão peculiar e suas letras que falavam da morte, do amor e da transitoriedade da vida com uma honestidade quase brutal. Ele nos ensinou que a beleza também pode ser encontrada na melancolia, que a tristeza, quando cantada, se transforma em uma forma de consolo e compreensão. E não podemos esquecer das mulheres, as verdadeiras matriarcas do samba. Figuras como Dona Zica, companheira de Cartola, que não era apenas uma musa, mas uma força organizadora, uma guardiã da cultura na Mangueira. Ou Clementina de Jesus, com sua voz ancestral, que parecia carregar séculos de história africana, resgatando as raízes mais profundas do samba. Elas eram a base, o alicerce sobre o qual essa cultura se ergueu. E claro, Ismael Silva, um dos arquitetos do samba como o conhecemos hoje. Lá no Estácio, ele e outros bambas inovaram, aceleraram o ritmo, criaram uma cadência que convidava a dança, que fazia o corpo balançar. Foi essa turma que deu ao samba a cara do desfile, a pulsação que mais tarde ganharia as avenidas no carnaval. Eles transformaram a dor em melodia, a ausência em ritmo contagiante e o silêncio imposto em um canto que ecoaria para sempre. O samba era, e ainda é, muito mais do que apenas um gênero musical. Era um código de conduta, um espaço de sociabilidade, um ato de resistência. Nas rodas de samba, as pessoas não apenas cantavam e dançavam, elas se encontravam, compartilhavam problemas, celebravam conquistas e fortaleciam seus laços comunitários. A roda de samba era o parlamento do morro, a igreja, o clube social, era o lugar onde a vida acontecia em sua forma mais pura e verdadeira. E junto com essa explosão sonora, um personagem icônico começou a caminhar pelas ruas e vielas do Rio, tornando-se um símbolo dessa cultura. O malandro, mas esqueça a imagem caricata do marginal. O malandro do samba era uma figura complexa, elegante, ambígua e profundamente brasileira. Imagine a cena: camisa de seda ou linho branco, impecável, calça de tergal com um vinco perfeito, sapato bicolor brilhando e um chapéu panamá levemente inclinado. No rosto, um sorriso matreiro, o sorriso de quem conhece os atalhos da vida, de quem sabe que a rua é uma selva e é preciso inteligência
para sobreviver. O malandro não era um vilão, ele era um estrategista da sobrevivência. Ele usava a ginga não só para dançar, mas para se desviar dos problemas. Usava a conversa fiada, a lábia, não para enganar por maldade, mas para abrir portas que a sociedade lhe fechava. O malandro representava a inteligência popular, a capacidade de improvisar, de criar soluções onde aparentemente não existiam. Era a resistência pacífica e astuta contra um sistema que o marginalizava, que o via com desconfiança e preconceito. Ele era a personificação da ideia de que, mesmo sem poder ou dinheiro, era possível manter a dignidade, a elegância e, principalmente, a liberdade. Enquanto a cidade do asfalto se erguia, com seus prédios de luxo e sua cultura importada da Europa e dos Estados Unidos. O morro, esquecido pelo poder público, se consolidava como o verdadeiro coração pulsante da cultura brasileira. A favela, que para muitos era apenas um problema social, se revelava como um centro de invenção, um laboratório de brasilidade. Cada instrumento feito de lata, cada verso improvisado, cada batida de tambor era um manifesto, era um ato político que dizia: nós estamos aqui, nós existimos e nossa cultura tem valor. As rodas de samba não eram apenas festas, eram celebrações da própria existência, em um contexto de enormes dificuldades. Celebrar a vida era o maior ato de rebeldia. Era afirmar a alegria como um direito inalienável, mesmo quando tudo ao redor parecia dizer o contrário. Era a vitória da comunidade sobre o isolamento, da criatividade sobre a escassez. E assim, a música que nasceu nos terreiros e quintais, que foi marginalizada e perseguida pela polícia, começou sua jornada de descida do morro. Lentamente, ela conquistou o rádio, seduziu os intelectuais, invadiu os salões da elite e, finalmente, se tornou o símbolo máximo da identidade nacional brasileira. O samba virou a trilha sonora do Brasil. O Rio de Janeiro se fez música, uma música que não nasceu nos conservatórios, mas na experiência vivida do povo. Uma música que carrega em seu DNA as marcas da África, a malemolência do corpo, a complexidade rítmica e a profunda espiritualidade. Uma música que flui das vielas apertadas das favelas, desce as ladeiras, atravessa o asfalto e chega ao coração do mundo, levando consigo as histórias, as dores, as alegrias e a resiliência de um povo que nunca deixou de cantar. O samba é a prova de que, mesmo das condições mais adversas, pode nascer a beleza mais extraordinária. Se você está gostando, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque ainda há muito para contar. As décadas passaram e o morro cresceu junto com o tempo. As ruas se multiplicaram, os becos se tornaram caminhos. E as vozes que antes eram poucas, hoje formam um coral de resistência. Cada tijolo aqui conta uma história de luta e esperança. Cenas do cotidiano, crianças brincando, pessoas conversando nas portas de casa, o movimento das ruas, o poder público, esse sempre chegou devagar. Entre promessas e esquecimentos, a favela aprendeu a cuidar de si mesma. É aquela velha história, onde o Estado se ausenta, o povo se reinventa. Claro, vieram os desafios, as sombras e o peso das incertezas, mas o coração da comunidade nunca parou de bater. Nos sons das vielas, entre o batuque do funk e o riso das crianças, a vida segue dançando ao compasso da esperança. Cada batida é um lembrete de que estamos vivos, de que estamos aqui. Cenas de novos moradores chegando, talvez interagindo com vizinhos mais antigos, e nos últimos anos, algo curioso aconteceu. A classe média, pressionada pelo custo de vida cada vez mais alto na cidade, começou a olhar para os morros com outros olhos.
Em busca de um teto, em busca de abrigo, muitos subiram e encontraram aqui um novo tipo de lar. Imagens que mostrem o crescimento da construção civil na favela. Placas de vende-se ou aluga-se, mas logo perceberam que essa busca também trazia um novo desafio. O preço do chão subiu. Até aqui, nas encostas, a luta por espaço virou uma rotina. A cidade inteira parece disputar cada metro quadrado, e a favela não ficou de fora. Música fica mais otimista, cenas do comércio local, padaria, barbearia, salão de beleza, costureira, mesmo assim. Há um tipo de riqueza que floresce aqui, uma riqueza que não se mede em cifras bancárias. Dentro das comunidades, o dinheiro circula de mão em mão, de coração em coração. Você compra o pão na padaria do vizinho que te chama pelo nome. A costureira, que mora na rua de baixo, ajusta a roupa da sua família. O barbeiro, seu amigo de infância, te atende enquanto vocês colocam o papo em dia. Cada real que gira aqui dentro sustenta uma corrente de esperança. É um ecossistema que pulsa vida. Um comércio local forte que alimenta famílias e transforma a economia num gesto de sobrevivência e afeto. Não é só sobre comprar e vender, é sobre fortalecer quem está do seu lado. Imagens de ações comunitárias, mutirões de limpeza, festas juninas, eventos para crianças e quando o assunto é apoio. Nas favelas, a solidariedade é uma lei invisível, mas poderosa. Quando a necessidade bate na porta de alguém, é o próprio povo que se ergue para ajudar. Clósio Pes, em rosto sorrindo, abraços, pessoas compartilhando comida, vaquinhas para um tratamento de saúde, rifas para ajudar quem perdeu o emprego, mutirões para reconstruir uma casa, abraços que viram alicerce de fé. Aqui a gente aprende desde cedo que ninguém solta a mão de ninguém. Cada conquista, por menor que seja, é comemorada por todos. Cada superação é dividida, contada e celebrada como uma vitória coletiva. É o sucesso de um que inspira o sonho de muitos. Imagens panorâmicas da favela ao entardecer, com as luzes se acendendo, contrastando com a cidade ao fundo. E enquanto muitos lá fora ainda enxergam com preconceito, um olhar distante e cheio de estereótipos, quem mora aqui chama de casa, chama de lar. Porque onde falta estrutura, sobra humanidade. Onde há carência de recursos, há uma abundância de coração. É nesse território de contrastes, nesse chão fértil de desafios e afetos, que nascem as maiores histórias de grandeza. Histórias de gente simples, gente como a gente, que com sua força e criatividade transforma o pouco em tudo e prova, dia após dia, que a verdadeira riqueza de um lugar está nas pessoas que vivem nele. Vamos falar sobre a favela, mas de um jeito que talvez você nunca tenha parado para pensar. Sabe, a gente ouve muito falar da alegria, do samba no pé, da criatividade que explode em cada beco e viela. E isso é real, é pulsante. A favela é um berço de talentos, um lugar onde a comunidade se une e faz acontecer, onde o sorriso é moeda corrente mesmo diante das dificuldades. É o futebol no campinho de terra, a roda de samba improvisada, o churrasco na laje que vira festa. Essa energia é contagiante e é uma das coisas mais bonitas do nosso Brasil. Mas a gente precisa ser honesto. Nem tudo é festa. Existe um lado que muitos preferem não ver, uma sombra que insiste em pairar sobre o morro. É o preconceito, uma realidade dura e que machuca. O racismo estrutural não é uma teoria. Ele tem rosto, ele tem endereço. Ele se manifesta naquele olhar torto no shopping, naquela abordagem policial mais agressiva, só pela cor da pele ou pelo código de endereço postal. É a porta de emprego que se fecha antes mesmo de você mostrar seu currículo, só porque o seu endereço é da comunidade. É uma luta diária
contra um estigma que não define quem você é, mas que tenta te limitar a todo custo. É uma batalha constante para provar seu valor, para quebrar barreiras invisíveis que a sociedade impõe. E isso cansa, isso desgasta. Mas se tem uma coisa que a favela sabe fazer, é resistir. E essa resistência não vem com armas, vem com arte, com cultura, com voz. Ela transforma a dor em poesia, a exclusão em um grito de expressão que ecoa longe. Você vê isso nos muros coloridos pelo grafite, que contam histórias e denunciam realidades. Você ouve na batida do funk, que é a trilha sonora da resistência, a voz da periferia que tomou o asfalto e o mundo. Cada verso de rap, cada passo de dança, cada manifestação cultural é uma declaração poderosa de existência. É dizer, estamos aqui, existimos, nós temos valor, escute minha voz. A arte se torna a ferramenta mais potente para desafiar o sistema, para mostrar a riqueza e a complexidade que existem para além dos estereótipos. É uma forma de reivindicar a própria identidade e de construir uma narrativa própria, contada pelos seus próprios protagonistas. Essa é a força criativa que nasce da adversidade. E no meio dessa luta surge uma força motriz incrível: as ONGs e as associações comunitárias. Elas são a esperança em forma de ação. Onde o poder público se ausenta, onde falta o básico, são essas organizações que ajudam. Elas constroem pontes, não muros. São projetos que oferecem reforço escolar, que ensinam uma profissão, que distribuem cestas básicas, que criam espaços seguros para as crianças brincarem e sonharem. São as mãos que acolhem, que educam, que alimentam e, principalmente, que libertam mentes. Esses projetos são verdadeiras fábricas de futuro. É dali que estão saindo os próximos líderes comunitários, os cientistas que vão mudar o mundo, os professores que vão inspirar novas gerações, os atletas que levarão o nome do Brasil para as Olimpíadas e os artistas que vão encantar o planeta. É gente que, com o apoio da comunidade, consegue romper o ciclo da desigualdade. Gente que saiu do morro para conquistar o mundo, mas que nunca, jamais deixou o morro sair de dentro do coração. Eles carregam com orgulho a sua origem e voltam para fortalecer aqueles que ficaram. E é por isso que eu digo, a favela é o espelho mais fiel do Brasil. Ela reflete tudo aquilo que o país tenta, muitas vezes, varrer para debaixo do tapete. Mostra a ferida aberta da desigualdade, o racismo que ainda nos envergonha. Mas, ao mesmo tempo, e com a mesma intensidade, ela revela o nosso melhor lado, a solidariedade que brota do pouco, a capacidade de se reinventar, a alegria genuína que não depende de bens materiais. Na favela, as palavras "juntos somos mais fortes" ainda tem um peso enorme. O senso de comunidade é o que mantém tudo de pé, enquanto em muitos lugares o individualismo impera. Na comunidade, a ajuda mútua é lei. É a vizinha que olha o filho da outra para ela poder trabalhar. É a vaquinha para ajudar quem perdeu o emprego. É a união para construir a casa de um novo morador. Esse espírito coletivo é uma lição que o Brasil inteiro precisa aprender. É a prova de que juntos somos, de fato, muito mais fortes. A favela é o coração invisível do Brasil. Um coração que apanha, que sangra com a violência e o abandono, mas que tem uma resiliência absurda. Ele pulsa no ritmo do funk, no sorriso das crianças, na garra de cada trabalhador e trabalhadora que sobe e desce o morro
todo santo dia. É nesse coração que mora a verdadeira alma do nosso povo. E quer saber? A verdadeira grandeza deste país não está nos palácios de Brasília, nem nas mansões luxuosas. Ela vive ali, na simplicidade, na luta e na potência de cada favela. É ali que a gente encontra a força, a criatividade e a esperança que podem, de verdade, transformar o Brasil. Olhar para a favela é olhar para nós mesmos e entender o país que somos e o país que podemos ser. De boa. Obrigado por estarem comigo nessa reflexão. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixa seu comentário aqui embaixo. Compartilha com seus amigos e não se esquece de se inscrever no canal para a gente continuar essa conversa. Um grande abraço e até a próxima.